Agora a gente vai para um assunto, tô contando para vocês desde a abertura, né? Essa nossa pauta super importante que a gente vai falar de hipertensão versus atividade física. Com ele, mais uma vez, o cardiologista Dr. Bruno Stefan. Bem-vindo. Sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muitas dicas hoje, doutor, e é um assunto extremamente importante. Antes da gente começar com as dicas, relacionar com a questão da atividade física, queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo os números quando a gente fala de pessoas hipertensas. Eu sei que o número é alto, principalmente dependendo aí depois de certa faixa etária, né? Cresce ainda mais. Os fatores de risco e por que a gente tem que estar tão atento à questão da hipertensão. Muito bem. A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica de evolução insidiosa e bastante perigosa. E ela ocorre principalmente pela interação de fatores genéticos associados à exposição do meio ambiente. Então, há necessidade de que a pessoa tenha uma carga genética, uma predisposição à doença e também que ela sofra influência do meio ambiente. Dentre essa alteração que precisa do meio ambiente, a gente tem erros do estilo de vida, dietas inadequadas, ricas em açúcares, em gorduras, sedentarismo, obesidade e o tabagismo, além do próprio envelhecimento natural, corroboram para que ocorra a geração da hipertensão arterial. Sabendo disso, cuidando de todos esses elementos que atuam no meio ambiente, a gente consegue muitas vezes controlar o próprio gene que desenvolve a hipertensão arterial. Esse é um conceito de epigenética. Então, que você pode se proteger dessa doença tão séria sabendo controlar bem o ambiente que você vive, tendo bons hábitos. Então, é sobre isso que a gente conseguir ter um desfecho e uma evolução muito favorável com um bom controle de estilo de vida. Então, as pessoas que têm na família já, né, pais hipertensos, têm mais chance. No entanto, não é regra. Se seguirem aqui muitas dicas que você vai passar, certamente não vão dar esse start aí na questão da pressão alta. Agora, até para que a gente saiba, doutor, o diagnóstico não é tão simples assim, porque não adianta aferir a pressão no momento ali que está alta, ver aquele valor, né, no número ali, aquilo não dita que aquela pessoa está hipertensa. Como é que hoje é feito, então, esse diagnóstico? Precisa ter muito cuidado no manejo do diagnóstico da hipertensão, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não sou hipertenso, porque toda vez que eu vou na farmácia e eu meço a minha pressão, está 12/8. Então, os critérios, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia de Hipertensão, eles começam a partir de uma alteração da pressão de 12/8, onde a gente já tem um paciente pré-hipertenso, em que a gente precisa ter uma série de medidas para que essa pressão não evolua para a hipertensão definitiva. Então, o diagnóstico ele é feito através de sucessivas avaliações, consultas, exames que são necessários fazer para que a pessoa possa realmente ter certeza de que ela é ou não é hipertensão. Então, muitas vezes você vai na farmácia e a sua pressão está alterada, mas durante o dia você oscila em diversos momentos com picos hipertensivos, considerando que a pressão é uma doença silenciosa, muitas vezes é um quadro de dor de cabeça que você acha que é devido ao estresse, devido à noite mal dormida, e às vezes já é a tua pressão que está se elevando e causando aí uma repercussão, um sinal indireto de doença insidiosa como que ela é. E é necessário aquele exame que a pessoa ela acaba sendo monitorada 24 horas pelo equipamento? Então, quando a pessoa vai no médico, no cardiologista e está na suspeita de hipertensão, vários exames são necessários, exames laboratoriais, de imagem, ecocardiograma, eletrocardiograma, o comportamento da pressão durante o teste ergométrico, o teste de esforço físico, também pode dar sinais de uma falha de adaptação da pressão durante a atividade física, que já é um indício de hipertensão. E o mapeamento da pressão é uma ferramenta que facilita muito no diagnóstico, porque ele nos traz uma grande margem, uma grande número de aferições e aumenta assim a nossa amostragem, dando mais firmeza e segurança no manejo diagnóstico da hipertensão. Olha, gente, que importante, né? Agora, quando a pessoa é uma doença silenciosa,
Mas se a pessoa já inicia, né, com algumas queixas, já tem alguns sintomas, aí a gente ainda tem que ser mais rápido para ter o diagnóstico quanto antes. Exatamente. Então, muitas vezes a pressão diastólica, que é aquela segunda pressão, a gente tem 12 por 8, então a segunda pressão, o 8 ali, começa a dar alterações e geralmente é no sono. A gente chama isso de ausência do descenso noturno. A pessoa não tem aquela queda de pressão fisiológica do sono. Então, aquele é o primeiro indício de que a pessoa já pode estar iniciando um processo de hipertensão. Tá. Nada sendo feito, não ocorrendo o controle do meio ambiente, invariavelmente ela vai começar a ter alterações na pressão sistólica e uma vez feito o diagnóstico de hipertensão arterial, trata-se de uma doença sistêmica a qual muitas vezes, a maioria das vezes, já não tem mais cura e sim controle. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para as dicas, vamos dar um tempo para o pessoal mandar perguntinhas, participem, hein? Estamos ao vivo, no @VocêBonitaTV e na volta também vamos relacionar tudo isso com atividade física. Muitas dicas do doutor, não sai daí que eu estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, estamos falando de hipertensão versus atividade física com o cardiologista Dr. Bruno Stefano. A gente estava comentando aí, né, doutor, a respeito da hipertensão, então ele deu vários alertas e agora a gente vai relacionar com algumas dicas bem importantes que estão aqui, pensando na prática da atividade física. A gente começa com essa aqui, ó. Reduz a retenção hídrica, então praticar atividade física pode melhorar, então, até o controle da hipertensão? Exatamente. Muitas pessoas que apresentam aquela história de retenção hídrica, de eu estou inchada e tal, minhas pernas estão inchadas, eu amanheço todo inchado. Muitas vezes a educação do treino, colocar o exercício como um hábito diário já vai fazer com que a pessoa tenha uma ativação da circulação. Tá. O exercício físico, ele leva a um aumento da nossa circulação, ativando essa circulação, causando uma vasodilatação, acelera o metabolismo celular, principalmente por conta de melhora das mitocôndrias. Então isso aí faz com que essa vasodilatação associada à melhora do metabolismo celular faz com que ocorra uma drenagem linfática natural. E essa drenagem linfática natural é a mais efetiva no controle dos edemas linfáticos. Então, o exercício físico é mandatório para as pessoas que sofrem daquele edema linfático. Qualquer atividade ou atividades mais intensas, mais aeróbicas? Exato, as atividades aeróbicas, para esse propósito, elas são mais efetivas. Então, comece com uma atividade mais leve, caminhada, e vá progredindo para uma atividade de trote, corrida, à medida que o teu condicionamento vai melhorando. Porque quanto maior a cinética do exercício, melhor para a circulação. Muito bom. Vamos ver essa daí perto de você aí, doutor. Combate o sedentarismo. Então, a gente tem que combater. Sedentarismo a gente pode dizer que é algo que vai complicar um quadro de hipertensão. Sem dúvida. A hipertensão arterial, como a gente falou anteriormente, ela é uma somatória de todos esses erros de padrão de estilo de vida. E o sedentarismo, sem dúvida nenhuma, é algo que precisa ser atacado diretamente, e a atividade física é uma excelente ferramenta, porque ela atua em vários elementos para melhorar o sedentarismo. Ela melhora a tua disposição física, ela te ajuda a controlar o teu peso, ela faz com que você tenha uma melhora da qualidade do sono, e tudo isso faz com que o teu corpo todo se direcione na direção de uma atividade física, de sair do sedentarismo. Não é muito difícil a gente sair do sedentarismo. As pessoas acham que precisa de muita atividade física para que isso aconteça. Mas se você tiver pelo menos 30 minutos por dia durante 5 dias, que sejam até divididos no dia, 3 sessões de 10 minutos divididas durante o dia, Verdade. Você já consegue sair desse conceito de sedentarismo e reduzir muito o risco de doenças cardiovasculares relacionadas a essa condição. Uma caminhada na esteira, né, doutor? Às vezes a pessoa só no trabalho, fazer uma caminhada para chegar ao trabalho, leva 10 minutos para chegar ao trabalho, volta do trabalho 10 minutos, já tem 2 momentos, falta mais um de 10 minutos que ela pode fazer ali no intervalo do almoço, uma caminhadinha. Fazendo essa rotina, ela já consegue
reduzir várias doenças relacionadas ao sedentarismo. Leva o pet para dar uma volta, né? Aí a criatividade, né? São muitas, só não pode se conformar em ficar sedentário e ficar parado. É isso. Eu vou já deixar o próximo tema, que é esse aqui, ó. Abandono do cigarro. Importante também, já já a gente fala sobre isso, porque ela tá aqui, Miss. Voltando, então, a gente tá falando de hipertensão versus atividade física. O doutor colocou aqui algo muito importante que a gente precisa estar atento, que é o abandono do cigarro. O cigarro também é um dos fatores, né, de risco aí para desenvolver hipertensão. O paciente hipertenso que fuma, ele tem muito pior desfecho e complicações da doença. Então, quando a gente trata de hipertensão, é muito importante que a gente vigie os outros hábitos e, dentre eles, o tabagismo é um muito importante. A atividade física, ela faz com que o paciente ele tenha um novo hábito, um novo entusiasmo, uma nova troca de dopamina, dopaminérgica, algo que vai fazer com que ele tenha força e energia de trocar o hábito ruim que é o cigarro. O cigarro, ele mexe com a parte emocional. Então, para trocar um hábito por outro, a gente tem que conseguir ter essa troca de emoção, essa produção de dopamina. E a atividade física, ela é muito importante para isso. A pessoa, quando ela agrega atividade física, com o passar do tempo, o cigarro passa a incomodar, porque ele quer começar a desempenhar, quer treinar melhor, e aí o cigarro vai ficando de lado. Tá aí. Vamos colocar já perguntinhas da próxima caixinha? E já já a gente vai para o próximo tema na tela. Então, Tatá, obrigada, um beijo. A pressão do meu pai sempre era 19 para 20. Ele é fumante acima do peso. O que fazer para controlar? Uma pressão muito elevada. É muito importante que ele consulte um médico, faça acompanhamento regular, faça todos os exames para vigiar principalmente doenças de lesão em outros órgãos, renais, cerebrais, por conta desse quadro de hipertensão muito alta. É mandatório que ele tenha um adequado controle do meio ambiente, né, de todos esses fatores que a gente está falando aqui do estilo de vida, e tome medicação. Esse nível de pressão arterial, ele necessita, a gente está falando aí de 19, um estágio de 2 para já severo, então ele precisa aí certamente de medicação, além de todos esses elementos de controle. E aqui já tem, né, controle de peso. Tem que perder peso se estiver acima do peso, né, doutor? Então, o peso, imagina, a gente tem uma bomba cardíaca que precisa bombear sangue para todo o corpo. Quando a gente aumenta a superfície corpórea, a gente precisa de mais energia para poder conseguir nutrir todo aquele corpo. Então, a pressão, obviamente, ela vai aumentar. O bom disso tudo é que quando a pessoa perde peso, ela vai cada vez ajustando melhor a pressão sanguínea. Então, uma das condições às quais a gente consegue eventualmente curar até o diagnóstico de hipertensão é quando a pressão arterial ela está relacionada a sobrepeso e obesidade. Tá aí, gente, prestem atenção. Vamos para mais caixinhas aqui, mais perguntinhas, ó. Qualidade do sono extremamente importante, a gente discute isso, relacionada a tantas doenças, né, doutor? É algo primordial dormir bem e a gente sabe que hoje não tá tão simples assim. Exatamente, com a rotina que a gente tem, estressado, a gente precisa ter fontes que nos dê neurotransmissores que permitam a melhor qualidade do sono. E a atividade física, ela gera vários neurotransmissores que são capazes de te ajudar no sono. Dentre eles, a endorfina, o GABA, né? O GABA é um elemento que sustenta o sono. Então, o exercício físico ele é capaz de te dar isso e vários outros elementos, os endocannabinoides, para quem treina de forma mais prolongada, também ajuda no relaxamento e facilita o sono adequado. A única recomendação é que você não faça atividades extenuantes muito próximo da hora de dormir, porque aí você precisa realmente diminuir a adrenalina para poder iniciar o sono. Mas que cansa mais e a gente capota depois de um dia que teve o treino, isso é verdade. Olha lá, a próxima é aqui, ó. Manejo de estresse e ansiedade. Parece que se a pessoa dá uma olhada ali e vê que a pressão tá subindo, ela fica com mais ansiedade ainda e acaba virando ali uma bola de neve, né? Exato. A ansiedade, ela libera adrenalina e cortisol. O cortisol aumenta o volume
de líquidos dentro do vaso, aumentando a pressão arterial. E ansiedade causa uma vasoconstrição, aumentando também a pressão arterial. Então, controlar esse elemento vai facilitar o controle da hipertensão. Então, invertir em ansiedade, invertir no controle do estresse é uma ferramenta muito poderosa. E para isso a gente tem diversas coisas a serem feitas. Invertir em atividade física, invertir em relaxamento, yoga, meditação, artes, música, leituras descomprometidas, romances, biografias. Então, tudo isso faz com que você desligue um pouco da sua rotina e favoreça o controle do estresse, ajudando no controle da pressão alta. Perfeito. Doutor, temos mais 2 caixinhas, vou te pedir para falar juntinho, que a gente tem 2 minutos, que é controle glicêmico e saúde cardiovascular. Uma coisa muito interessante é que o exercício físico faz com que a gente possa tirar a glicose de dentro do sangue por uma outra via que não é a via habitual necessária da insulina. Então, para pacientes diabéticos, principalmente, a atividade física passa a ser uma regra, porque eles vão precisar muito menos da insulina do que os não praticantes de atividade física, tornando um excelente remédio para o diabetes. E o diabetes, ele complica em várias esferas e de forma muito prejudicial quem já tem hipertensão. Se a pessoa tem hipertensão e diabetes, o cenário dele fica bem prejudicado do ponto de vista de doença cardiovascular, coronária e etc. Gente, que aula do doutor, hein? Muito obrigada. Ficaríamos aqui falando. Dá tempo, Glaucio? Um minutinho? Não dá mais tempo, né? Doutor, depois, se você puder, eu sei que você sempre gosta de responder. Lá nas redes sociais chegaram várias perguntas, mas vocês veem, a gente é um assunto extenso e claro que você volta, porque é uma verdadeira aula. Eu vou deixar, então, o contato do doutor, que é @doutor abreviado Bruno Stephan. O sobrenome é S-T-H-E-F-A-N, tá? No final, @doutor abreviado Bruno Stephan. Vocês encontram já o trabalho, todas essas explicações. E que fique aqui como alerta, né, doutor, que a atividade física é extremamente necessária para todo mundo. Quem tem hipertensão, quem não tem, quem não quer ter, quem quer ter qualidade de vida, saúde e quer regular todas essas caixinhas que a gente colocou aqui, né? Os benefícios são imensos, então é uma grande ferramenta e uma medicação que está disponível para todo mundo. É verdade. Até a próxima, doutor. Muito obrigada. Gente, voltamos amanhã ao vivo, 12:30. Tô te esperando e você agora. Fique com mulheres. Beijo, querida Regina Volpato. Até amanhã, meninos. Obrigada, doutora. Até a próxima. Beijo, até amanhã.